Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Bruxo de Lúcifer, sejam todos bem-vindos a esse canal. Nesse canal eu falo sobre Quimbanda e Luciferianismo. Antes de eu entrar com o vídeo, se você gostaria de agendar uma consulta oracular para verificar sobre sua vida e seus caminhos, por que sua prosperidade não vem, por que você não consegue um amor na sua vida, por que você vive doente, vamos verificar o que pode ser isso através do oráculo, tá? Através do Vitite Mensufu, podemos sanar todas as suas dúvidas e verificar através da raiz dos seus problemas. E também, se o seu interesse é por um pacto com Lúcifer, o meu contato está tanto na descrição desse vídeo quanto no campo de comentários fixado. No vídeo de hoje eu vou falar por que alguns Exus e Pombogiras carregam o número 7. Isso mesmo. Como assim carrega o número 7? No próprio nome mesmo. Exu das Sete Encruzilhadas. Maria Padilha, rainha das Sete Encruzilhadas. Isso mesmo, mas não é toda Maria Padilha não é rainha das Sete Encruzilhadas, não. Existe Maria Padilha das Almas, Maria Padilha da Calunga, existe Maria Padilha do Cabaré, existe Maria Padilha apenas e existe Maria Padilha, Rainha das Sete Encruzilhadas, ou Maria Padilha, Sete Encruzilhadas. Exu também, existe o seu Exu, o seu sete, que as pessoas têm mania de conversar e falar muito com ele, acabam apelidando, e aí falam o seu Exu das Sete Encruzilhadas. Quando você fala do número, o número ele carrega um poder muito importante. Existem, através da mitologia do Congo, né, Congo-Angola, a filosofia política, onde é o número 3, que são as três pedras que carregam o reino do Congo, que são, agora eu não vou lembrar o nome aqui de cabeça, tá? Mas onde envolve a política, a religião e a filosofia de vida, onde carrega e que faz com que aquele reino, aquele estado, aquele país governe e ande corretamente. No cristianismo, Pai, Filho, Espírito Santo. No luciferianismo, Lúcifer, Beelzebub e Astarote. Ou existem outras pessoas que trabalham com Lúcifer, Leviatã e Asmodeus, depende da trindade. Mas você já percebeu que sempre vai ter um número que é muito importante, que traz força. Dentro da filosofia Yorubá, tá? Dentro da mitologia Yorubá, o número 7 representa o feminino e o número 9 representa o masculino. Quando você fala de número 7 dentro da Quimbanda, são os 7 reinos primordiais e principais dentro da Quimbanda. Reino da Calunga, reino do cemitério, reino das encruzilhadas, e aí vai ter os reinos e os sub-reinos. Bruxo, mas eu já vi que tem gente que trabalha com 9 reinos. Tudo bem, não tem problema. Na verdade, a gente carrega o número, a gente coloca carregando o número 7, que é para compreensão humana. Se você for colocar mesmo questão de reino e sub-reino, vai existir muito mais do que 7 reinos, vai existir muito mais do que 9 sub-reinos, que é o que existe, mas é uma forma de catalogar ali que fica mais fácil do ser humano identificar aquele espírito aqui, ali aquela entidade, tá? Eu acho bom, acho muito importante, mas eu não sou uma pessoa que fico muito focada em reino e sub-reino, em povos, eu foco mais nas entidades, tá? Mas, quando você fala do número 7, você está dizendo que é um Exu que transitou nos 7 reinos. Então é assim, não é um Exu que morreu ontem, né? Como assim um Exu que morreu ontem? Não é um homem que faleceu e foi absorvido através das correntes de maioral, dependendo da vertente, mas enfim, através daquelas correntes, né, daquela legião de espíritos, tá? Quando a gente fala corrente, é para dizer daquela legião que trabalha naquele momento, tá? Não estou dizendo que é um espírito aprisionado. Exu é livre, Exu trabalha aqui em qualquer lugar. Exu, se ele quiser, ele trabalha na Quimbanda, se ele quiser, ele trabalha na Umbanda, se ele quiser, ele trabalha no Candomblé. Exu não é escravo de santo, Exu não é escravo de médium, Exu não é escravo de ninguém. Exu é um espírito livre. E dependendo da ofensa que você der com o seu Exu, né, que você tiver desrespeitar, ele sim, ele pode te abandonar sim, tá? Porque quando você trabalha através de uma iniciação, você trabalha de pactos, você tem os seus direitos e você tem os seus deveres. E Exu, ele vai trabalhar em harmonia e jamais em escravidão. E quando você fala de um Exu muito antigo, você está falando de um Exu que transitou nos 7 reinos e adquiriu aquele nome. Então o nome, ele dá poder àquele Exu, sim. O reino é importante? É importante. Mas o que eu falo para vocês que eu não fico preso em reino? Que às vezes as pessoas ficam só presas e só focadas no reino e às vezes esquecem da própria entidade.
Ou às vezes ela viu um vídeo no YouTube, Exu Caveira tem que ser desse jeito, o meu tem que ser desse jeito. Ah, você viu que um caveira ali, você viu uma filmagem de Exu Caveira incorporando, falando assim, olha, não sei o que, tá. Aí você acha que você tem que falar daquela maneira também. O seu Exu ele pode vir falando normalmente, sem falar com aquela ronquidão. Por quê? Era aquele espírito daquele médium. Cada um carrega um espírito, cada um vai carregar uma forma de incorporar. E muitas pessoas acabam trabalhando através da osmose, tá? E aí, o que isso tem a ver com o Exu 7? Porque quando a pessoa acha que tem um Exu 7 encruzilhadas, ele não pode vir falando rouco, ele não pode... Não, cada pessoa vai ter o seu formato, o seu Exu, o seu espírito de uma forma única. E é isso mesmo. Podem ter 3 Exus no mesmo terreiro, com o mesmo nome? Pode ter 3 tranca-rua incorporados? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas tem aquela questão também. Quando você tem um Exu que está incorporado ali, ele não é o mesmo espírito daquele, mas o mesmo Exu ele pode trabalhar em 3 lugares. Como assim? O mesmo Exu ele pode trabalhar em 2 corpos diferentes. Um exemplo, eu agora estou fazendo esse vídeo. Não tem como eu estar aqui fazendo esse vídeo e estourando uma pipoca ali na cozinha. Já um Exu, como ele está, se você está lidando através de um espírito, ele consegue fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Mas um Exu que carregou o nome de 7 é um Exu que andou no reino da Calunga, é um Exu que andou no reino da praia, é um Exu que andou no reino do cruzeiro. Então é um Exu que ele vai ser muito ágil e é um Exu muito sábio. Todos os Exus podem fazer tudo, porém não é desta maneira tão simples assim como as pessoas pensam. Um Exu caveira vai ser especialista em uma limpeza, uma questão mental, beleza. Mas Exu caveira ele pode abrir o caminho de alguém? Pode. Vai ser tão rápido? Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que tudo deve ser consultado. Por quê? Cada entidade vai ser boa em alguma coisa e ela vai ser melhor, mas o Exu pode fazer tudo. Por que eu falo isso? Porque eu já vi tem pessoas que carregam os seus 7 encruzilhadas, tem pessoas que carregam uma Maria Padilha, e aí? Todo mundo quer ter um espírito que é o melhor de todos, né? E não tem essa de melhor. Você carrega aquilo que você necessita. E aquele seu Exu, ele vai ser muito bom, né? Aonde vocês vê aí a moça chamada Cacilda, se não me engano, era uma senhora que apareceu até na TV, no Chacrinha, foi um surto geral na época, onde várias pessoas incorporaram ali as entidades e era um Exu 7 é o seu 7 da lira, né? E as pessoas acham que para você tá forte, para você conseguir trabalhar muito bem a energia do dinheiro, você tem que ter um Exu da lira, então. Não, isso não. Ah, então a pessoa tem problema com relacionamento, ela tem que trazer para a vida dela um Exu do cabaré para ver se ela começa a virar namoradora. Não, isso também não tem nada a ver. Entendam, cada Exu tem a sua funcionalidade e sua importância, tá? Um Exu faz o que 49 Exus fazem, tá certo? Então um Exu sozinho faz o que 50 Exu faz, entendeu? Você não precisa de uma entidade para cada situação, mas você pode ter a liberdade de você trabalhar com todas. Por quê? O importante é você ter aquela sua entidade diferente que você vai estar trabalhando. Por quê? Senão isso desgasta até o próprio médium. Imagina se cada toque de quimbanda, hoje eu quero chamar um Exu tal. Não, você faz um pacto, você chama aquela entidade, tá certo? Então quando você fala de uma entidade que carregou o número 7, você entende que é um espírito que você não consegue negociar, às vezes, muito com ele. Porque quanto mais velho, mais sábio. Quanto mais sábio, mais astuto e mais vivência aquele espírito tem. Então, às vezes, esses tipos de espírito, eles são muito bons até em conselho. Às vezes a pessoa quer fazer um ritual, às vezes ela precisa realmente de um ritual, mas às vezes ela só precisava passar por uma entidade com o número 7, que você vai ver que aquela sabedoria que aquela entidade vai trazer para ela vai trazer para a pessoa e a pessoa vai entender aquele recado e ela vai conseguir resolver muitas coisas. Então, para vocês entenderem,
Eu precisei entrar em outros conceitos, precisei dar uma rodeada um pouco para vocês entenderem também, tá? Porque assim como tem a moda do tranca-rua, assim tem a moda do 7, que todo mundo quer carregar o número 7. E você vai carregar aquilo que você precisa. Uma entidade que passou pelos 7 reinos é uma entidade que passou por muitas experiências. É uma entidade que não vai ter 10, 15, 20, 50 anos. É uma entidade que vai ser muito mais velha do que isso. Muito mais velha do que até o próprio início da Quimbanda em si. Através porque era um espírito que já trabalhava em outras linhas, outras vertentes, e aí foi se formando até que trouxe esses espíritos para que as pessoas realmente trabalhassem com essas falanges, tá? Exus que carregam o número 7, é igual eu falei, além de andar em todos os reinos, esses tipos de entidades, eles vão vir, mas não em qualquer médium. Sim, isso mesmo. Tem uma funcionalidade, tem algo ali. Então, assim, se você é uma pessoa que você tem um potencial de crescimento, vai vir geralmente uma entidade dessa, certo? Por quê? Eu carrego? Não. Eu carrego Exu Caveira, trabalho com Exu Sombra e eu trabalho com Exu Lúcifer. Mas meu Exu de frente é o Caveira. E eu sei do porquê que o Caveira está na minha vida. E não me traz liderança? Lógico que me traz muita liderança. Mas você tem que entender qual é a importância da entidade na sua vida, entendeu? Não adianta você abrir caminho para quem não tem um caminho para ser aberto. Então, os Exus, qual que é a função de Exu? Eles são territorialistas. Então, se a pessoa tem uma oportunidade de ter um caminho e ver um Exu número 7, significa que essa pessoa vai ter uma grande falange ali junto com ela, vai ser um espírito que vai abrir caminhos para ela. Porém, é aí que eu falo para você, você precisa ter uma boa índole, você precisa ter um bom trabalho, porque senão você vai ter um Exu que vai estar abrindo um caminho para você, só que é assim, né? A fama, ela tem um lado positivo e o lado negativo. Ou ela abre para o lado positivo, ou você é muito mais mal visto do que bem visto. Então, quando você vai querer utilizar de o nome de uma entidade, ou trazer aquela entidade, olha, eu sei como assenta esse Exu, sei como trazer esse Exu, tudo bem, ok, mas veja o lado positivo e o negativo e veja se você comporta esse tipo de entidade. Às vezes, aquela sua entidade que você não dava valor, aquele tiriri, aquele marabô, é o que ia transformar a sua vida ao contrário daquele Exu famoso, chefe de falange, assim como as mulheres todas querem ter Maria Padilha. E não é assim, tá? E não significa que era uma Padilha que ia mudar a sua vida. Eu já vi isso em terreiros já, mulheres que falavam aqui só eu tenho Padilha, todas querem ter Padilha. É legal, é bom você ter orgulho pela sua entidade, mas você acaba criando na cabeça da pessoa que é assim, olha, ou você vai ter uma entidade muito foda, ou você vai, desculpa a palavra, ou você vai ter uma entidade que não é nada, que é bem fraquinha. E não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Os Exus e as Pombogiras, eles trabalham de uma forma linear, e isso é o que todo ser humano deveria saber. E não criando-se essa osmose aí de todo mundo fazendo a mesma coisa, tá bom, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.